Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriela Frontini e é muito bom estar aqui mais uma vez com você para a gente conhecer uma linda história que eu tenho certeza que vai nos inspirar. Hoje você vai conhecer a história de um jovem que trocou os gramados por algo muito maior. Nathan Salles viveu o sonho de muitos jovens, ser jogador de futebol. Mas ele ouviu uma voz que falou ao seu coração o chamado para algo muito maior do que a fama, títulos ou dinheiro. E ao ouvir essa voz, esse chamado, ele precisou tomar uma decisão. O que faz um jovem decidir seguir a sua fé? Hoje, o Nathan nos conta todos os detalhes da sua decisão transformadora. E você pode nos ajudar a transformar vidas ao fazer parte do projeto Anjos da Esperança. Com a sua ajuda, a Novo Tempo pode levar a mensagem da esperança em Jesus para mais pessoas. Quer saber como é que funciona o projeto Anjos da Esperança? Então acesse anjosdaesperanca.com. Vou repetir para você, anjosdaesperanca.com, e aí você vai saber como fazer parte dessa missão. Vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui porque em 30 segundos o Nathan vai estar conectado com a gente. O Identidade volta já. Identidade no ar, eu sou Gabriela Frontini e eu quero que você imagine uma cena. Você tem um sonho desde criança, ser jogador de futebol. Você treina, se dedica, cresce e de repente recebe uma proposta de um grande clube. Tudo parece perfeito, você está exatamente onde você sempre quis estar. Mas no meio de tudo isso, uma pergunta começa a ecoar dentro de você. Será que esse é o caminho que Deus tem para mim? Esse foi o dilema do Nathan Salles, um garoto talentoso, com um futuro brilhante no futebol, que começou a descobrir que Deus tinha outros planos. E aí? O que você faria se ouvisse Deus te chamando? Mas a seguir esse chamado significasse abrir mão de tudo que você conquistou até ali. Hoje você vai conhecer uma história de fé, coragem e renúncia. Uma história que mostra que o amor, que a maior vitória, na verdade, é quando a gente escolhe seguir a voz de Deus, aquele que é amor. Boa noite, Nathan. Seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Tudo bem com você? Boa noite, Gabriela. Queria dizer que estou muito feliz de estar participando, agradecendo pelo convite, né? E é isso. A gente que agradece aí a sua disponibilidade, Nathan. Eu queria que você contasse como é que você começou ali aos 8 anos de idade a sua carreira no futebol, né? Como é que foi para você, já que você sonhava em ser esse profissional? Exatamente, foi aos 8 anos de idade eu iniciei meu sonho, né, de ser um jogador de futebol, jogando na escolinha de bairro. Eu sou aqui de Belo Horizonte e aos 8 anos eu iniciei aqui na carreira da escolinha de futebol aqui do bairro Milionários, a região onde eu moro hoje. E sempre tive esse sonho, né, de ser um jogador, de poder ajudar a família e tudo mais. E aos 8 anos eu iniciei minha carreira aí na escolinha de futebol. E aos 14 anos eu tive uma proposta, né, para começar no Internacional de Porto Alegre. E acabou que nesse período, quando eu jogava na escolinha, né, eu jogava na linha, né. E quando eu fui para o Internacional, eu fui no gol. Mas antes disso, a gente estava disputando um torneio pela escolinha. E nesse último torneio, a gente tinha perdido o primeiro jogo, né? E o professor ele tinha passado um filme pra gente, assim, de mais motivacional, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu senti Deus me chamando pra mim no gol, no jogo seguinte. Né? O primeiro jogo a gente tinha perdido de 3-0 e ali era jogos rápidos, né? Então, se a gente perdesse o próximo, a gente já estaria fora. E aí eu fui para esse segundo jogo, eu me destaquei bastante, né? O olheiro do Internacional na época estava lá, ele me viu, falou que ia fazer uma avaliação no Internacional e tudo mais, fiquei super animado, feliz. Aí no jogo seguinte eu peguei muito também, eu fui muito bem. E aí ele falou, e chegou em mim de novo, falou: "Olha, Nathan, você não vai como avaliação mais não, agora você já vai aprovado", né? E eu fui pro Internacional, que é apenas um mês, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma como goleiro. É isso que eu ia perguntar, como é que foi para Então, você mudar? Porque no começo você não era goleiro
e depois você passou a jogar nessa posição, né? Mudou bastante. O que aconteceu ali quando ele colocou você nessa nova rota? Então, para mim foi complicado, né? Eu já tinha escutado pessoas falando para mim antes, para mim poder ir no gol, por causa do meu tamanho e tudo mais, que no gol daria mais certo, né? Só que o meu sonho era sempre jogar na linha, né? Era fazer gol, né? Então, para mim era super difícil aceitar isso daí, Uhum. aceitar esse chamado de ir no gol, né? Só que aí neste momento eu senti Deus me chamando e eu fui lá e só fui, né? Me destaquei bastante na na posição de goleiro. E aí no Internacional acabei ficando um mês, né, como eu tinha falado, por não ter experiência nenhuma como goleiro. E de lá já apareceu uma nova oportunidade, que era no Juventude, de Caxias do Sul. E ali onde eu fiz minha avaliação, fiz uma avaliação de uma semana, ali eu já fui aprovado. E ali com Juventude iniciou um processo para mim estar iniciando uma nova aprendizagem, né? Então eu tive muitas experiências ali que foram muito ideais para o meu crescimento como goleiro. Então, eles fizeram treinos específicos para mim, de coordenação, né, treinamento físico, enfim, muitas coisas assim que puderam me ajudar no meu crescimento, né? Uhum. E em apenas em 3 meses já comecei a jogar, já comecei a ver evolução em mim como goleiro, né? E conforme foi passando esses períodos, né, no Juventude, chegou nos finais do campeonato, já estava como capitão do time, né? Então, ali eu tive um grande destaque já. Ou seja, foi um crescimento bem rápido até, né? Mas você chegou a ser chamado pelo Palmeiras e eu queria saber o que passou na sua cabeça, né? Era aquele assim, cheguei lá, era onde eu queria? Exatamente. Depois desse grande destaque que eu tive no Juventude, né? Apareceu a oportunidade também, que é o sonho de toda criança, né? Não apenas jogar no Internacional, no Juventude, mas jogar no Palmeiras, né? O maior clube do Brasil hoje em dia. E para mim, eu fiquei muito ansioso, eu estava assim muito animado para poder ir. E eu lembro que na época tava atrasando um pouquinho, né? Esse negócio de contrato, tudo mais. E eu ficava ansioso e querendo ir, querendo ir, querendo ir. Aí acabou que chegou um certo período, graças a Deus tinha dado certo, né? E ali eu fui muito feliz. Tive 3 convocações para a seleção brasileira, tive grandes destaques ali também no período que eu fiquei no Palmeiras. E, e é isso. E ali no meio do sonho realizado, Natan, você conheceu Jesus. Eu quero que você me conte como é que foi esse encontro. Então, Gabriela, nessa época que eu estive no Palmeiras, eu encontrei uma menina, né? A gente namorou e tudo mais. E foi através dela que eu tive a oportunidade de conhecer a igreja, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até então eu nunca tinha ouvido falar, tanto que na primeira vez, quando eu fui, o pessoal, feliz sábado, tudo mais, eu fiquei assim, né, sem entender nada, né? Mas um ponto muito importante que eu posso destacar é que chegou um certo período da minha idade que eu comecei a pensar, poxa, eu já tenho 17 anos, 18 anos e não conheço Jesus completamente, né? Eu quero conhecer Jesus. Então essa vontade primeiramente veio dentro de mim, sabe? Eu falei, preciso conhecer Jesus, eu já tenho certa idade e ainda não sei nada dele, né? Então, a partir dessa idade aí, eu comecei a pesquisar, sabe? A primeira coisa onde eu pesquisei mesmo, eu tinha o costume de assistir a novela da Record, que fala de Jesus, né? E aí eu baixei o aplicativo, comecei a assistir a série, porque a novela é gigante. E aí eu comecei a ver que na série aparecia os versículos, né? Então eu sempre pausava, dava uma lida, conferia para ver se realmente era aquilo, né? E assim foi no meu crescimento, né? Eu comecei a assistir muito a Novo Tempo também. Eu tinha baixado o aplicativo, né, da NT Play, onde eu pude assistir muitos filmes cristãos ali, onde eu assisti também, onde eu tive estudo também, estudo bíblico, né, que foi com o Felipe Amorim, A Procura da Verdade, onde eu tive um crescimento ali espiritual, né, onde eu tive um conhecimento também sobre a palavra de Deus. E ali eu fui buscando mais, sempre quis buscar mais, sempre quis conhecer mais Jesus, né? Então eu tive
eu participei também de um estudo no YouTube do pastor Leandro Bulhon, que é Ouvindo a Voz de Deus. Então, assim, eu sempre fui buscando Uhum. essa verdade, né? E o que que... E chegou um certo período. Pode Pode, falar. pode, pode. Eu ia perguntar o que que mais te chamou a atenção, Natan, quando você começou a estudar a Bíblia e assistir aqui aos programas da Novo Tempo. O que que mais te chamou a atenção? Olha, sobre quando eu comecei a estudar sobre Jesus e tudo mais, o que mais me chamou a atenção foi o amor de Cristo por nós, sabe? Tá aí uma coisa que me comoveu bastante. Eu ficava pensando assim, poxa, Jesus se entregou pela gente, né? Ele estava no paraíso, ele estava no céu e ele desceu, ele se humilhou, né? Ele fez tudo isso pela gente, pela humanidade. E às vezes a gente não dá valor a isso, né? A gente acha, Jesus é Deus, ele fez o que ele tinha que fazer. Não, né? Ele não poderia realmente ter feito isso. Ele fez isso porque ele nos amou, Uhum. né? A palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu filho para morrer por nós, né? Então, ali é um ato de amor, né, que me comoveu bastante, né? Eu falei, poxa, né, Deus fez de tudo pela gente, que eu posso fazer por ele, né? É verdade, quando a gente começa a estudar e conhecer melhor, a gente não tem como não se constranger com esse amor tão genuíno de Jesus por nós. Agora, quando você começou a entender, Natan, o valor do sábado e percebeu que isso batia de frente ali com a sua carreira, o que que você sentiu? Eu queria saber se você já pensou em largar tudo logo ali ou se isso foi vindo uma transformação aos poucos. Então, Gabriela, já na época do Palmeiras, quando eu comecei a frequentar a igreja, só lembrando que quando eu pisei a primeira vez na igreja, eu nunca mais saí, né? Eu sempre comunico o pessoal aqui a importância da gente convidar, né, o amigo, o vizinho, para estar na igreja conosco, porque no meu caso, depois que eu pisei a primeira vez na igreja, eu nunca mais saí. Amém. E sobre a questão, só me lembra a pergunta de novo? A do Quando você sábado, né? começou a perceber que o sábado era um dia diferente, precisava ser guardado, você logo parou de jogar ou essa transformação veio aos poucos, Deus foi mexendo no seu coração aos poucos com relação a isso? Então, aí nessa época que eu estava no Palmeiras, eu já estava sentindo Deus me chamando para me entregar completamente para Ele, né? Depois de poder conhecer a verdade, conhecer o sábado e tudo mais, eu realmente reconheci que aquilo que eu estava fazendo transgredia um dos mandamentos de Deus. Então, no primeiro momento, eu liguei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, né, está transgredindo o mandamento de Deus. E eu fiquei assim, eu chorei, sabe? Eu realmente eu abri meu coração para minha mãe e tudo mais. Só que um dos problemas ali que nos afetava muito, que afetava eu principalmente a tomar decisão, era a questão financeira. Então eu sou o homem da casa, né? Eu que ajudava minha mãe, ajudava minha avó e tudo mais. Então minha família dependia de mim. Então ali era um momento que me dava medo, me dava receio de tomar a decisão, sabe? Então realmente foi super difícil essa decisão, né? Uhum, eu imagino mesmo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, Natan, para um breve intervalo, mas em seguida a gente continua com essa história de fé, porque não deve ter sido uma decisão fácil mesmo, uma vez que ele era ali o provedor da casa e ele deixaria de ter aquele emprego promissor que lhe renderia, né, bom dinheiro, digamos assim. Mas ele fez a decisão certa e a gente vai ver o desenrolar dessa história a seguir depois do intervalo. Identidade de volta, eu sou Gabriela Frontini e hoje nós estamos conhecendo a história do Natan Salles. O Natan decidiu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia incerto. Ele era um jogador de futebol profissional, estava ali contando no bloco anterior sobre essa decisão de quando ele conheceu a verdade do sábado, inclusive. Mas aí, Natan, você foi adiando o seu batismo, talvez por medo ali dessa decisão, mas em maio de 2024 algo mudou de vez. O que aconteceu naquele culto que te ajudou a tomar essa decisão tão importante? Então, Gabriela,
Desde a época do Palmeiras tinha orado bastante, né? Eu sempre falei, Senhor, eu quero tomar essa decisão, mas eu tenho dificuldade de tomar a decisão por causa dos meus medos, né? Então, desde a época do Palmeiras, eu vinha orado muito, sempre orando todo dia, né? E nessa época também eu comecei a receber estudos também bíblicos online com Rafael Mendes. Inclusive, ele era lá do Maranhão e é mais um ponto que eu pensava assim, poxa, Deus está usando pessoa de longe para me alcançar, né? Para me tirar do lamanceiro do pecado. E eu, depois de tanta oração, quando foi em maio, se eu não me engano, acho que foi dia 24, dia 26, eu eu fui para um culto na igreja de Sarandi, aqui na região de BH mesmo. E ali no culto, o pregador do dia, a primeira coisa que ele falou foi que ele falou que não sabia como que ele estava ali naquele momento, né? Porque ele passou a madrugada toda passando mal, com muita dor no estômago, né? Não sei se era gastrite, enfim. E passando mal demais, aí chegou que ele orou e quando foi na manhã ali de sábado ali, ele estava comentando, né, que já estava um pouco melhor. E ali, quando chegou no final do culto, ele não me conhecia, né, e nem sabia quem era eu. E aí chegou no final do culto, quando a gente foi se despedir, né, o pregador sempre fica na porta para despedir do pessoal. E ele falou assim, olha, essa é a melhor decisão que você pode tomar. Né? Naquele momento eu senti Deus usando aquele rapaz, né, aquele pregador para falar comigo, né? Deus sabia a minha angústia que estava no meu coração, né? Como eu tinha vontade enorme de tomar essa decisão, de me entregar completamente para Jesus, né? E naquele momento, eu senti Deus falando comigo novamente, né? E aí eu lembro que eu saí dali já segurando um choro, já cheguei em casa já chorando, né? E aí eu já liguei pro pessoal da igreja falando assim que eu queria me batizar. Naquele momento, depois daquela resposta, né, eu senti Deus me chamando para esse novo caminho. E quando a gente ouve a voz de Deus assim tão nitidamente, né, usando um servo de Deus para falar com você, é meio irresistível. Eu queria saber como é que foi o dia do seu batismo, como é que foi aquele momento especial e tão esperado na sua vida, Natan? No dia 8 de junho foi o dia que eu consegui marcar com o pastor. A gente marcou meu batismo, né, pro dia 8. E para mim foi uma felicidade enorme, né? Eu tenho até fotos aqui que quando eu entrei assim no tanque batismal, eu fiquei assim já chorando, né? Não tinha nem descido as águas, já estava chorando já de felicidade, né? Porque aquilo ali era um sonho meu, né? Eu já estava pedindo a Deus aquilo há anos, né? Eu conheci a igreja, tinha conhecido a igreja na época do Palmeiras, depois de uns 3 anos que eu fui me batizar. Então, ali, todo esse período eu estava orando todo dia, né, de madrugada. Às vezes eu estava no treino, eu estava orando, falando, Deus, por favor, me ajude a tomar essa decisão. E naquele momento foi um momento de alívio para mim, né? Eu realmente tinha conseguido tomar aquela decisão, não eu, né? Mas o Espírito Santo me ajudou a tomar essa decisão, porque eu sempre, na minha oração, eu falava, Senhor, essa decisão tem que vir do Espírito Santo, porque se for de mim, eu não vou conseguir. E naquele momento, para mim, foi um momento de muita alegria, muita felicidade, foi um momento de realização na minha vida. Que bom. Mas depois do batismo vieram os desafios com o clube, né, Natan? Como é que você enfrentou esse conflito entre o contrato e a fé? Então, o pessoal acha que quando a gente vai até Jesus, né, quando Jesus vem até a gente também, a gente acha que será mil maravilhas, né? Mas Deus mesmo fala que neste mundo a gente terá muitas aflições e eu passei por muitas delas, né? E eu tive muitos problemas, questão de família, questão de trabalho e questão do contrato também, né? Porque até então eu tinha um contrato ainda, eu tinha até dezembro desse ano, né? E aí o meu contrato ele teve que ser rescindido, né? Porque desde quando eu me batizei eu nunca mais tinha ido treinar aos sábados, né? Pela fidelidade com Deus. E naquele momento o clube realmente via que não tinha possibilidade de eu permanecer no clube, né? Porque a maioria dos jogos são aos sábados, né? Então o clube entendeu que a melhor decisão seria rescindir o contrato comigo, né? Para mim, naquele momento foi um momento de muita luta, né? Porque
era um sonho meu de criança, né? E até então, no momento, eu só sabia jogar bola, né? O jogador de futebol, ele sempre tem um plano A e um plano B. O plano A é ser jogador de futebol, e o plano B é ser jogador de futebol. Então, naquele momento, eu só sabia jogar futebol. Sim. E eu ficava pensando, poxa, Deus, e agora? O que eu vou fazer e tudo mais? E, e eu tive essas lutas, né, comigo, porque era um sonho de criança. E também tive muitas lutas familiares, né, e amigos, né, através dessa decisão eu perdi muitas pessoas, né, que eram queridas por mim, né, que eu gostava bastante, mas tudo vale a pena, né? Quando a gente se entrega para Deus, tudo vale a pena. É verdade. E nesses momentos de aflito ali, de conflito, é que a nossa fé em Deus é colocada à prova, né? E a gente pode escolher permitir que essas experiências fortaleçam a nossa fé, como diz a revista Esperança, que céu ou inferno que eu quero oferecer para você, viu? Aqui tem um capítulo dedicado à fé e o que a Bíblia fala sobre ela. Você quer saber mais sobre esse assunto? Quer fortalecer a sua confiança em Deus e entender como a fé pode moldar a sua vida? Então eu convido você a pedir a sua revista Esperança, é de graça, é só escrever ali no WhatsApp 12982444449, escreva, quero a revista Esperança, Céu ou Inferno. Eu tenho certeza que ela vai te aproximar ainda mais de Deus. E olha só, Natan, você deixou o futebol, você deixou ali a sua profissão. Isso te fez alguma vez duvidar da sua escolha? Ou você estava certo de que realmente aquela era a melhor escolha? Como eu estava recentemente na fé, né? Então, assim, como eu já tinha esse desejo de tomar a decisão bem antes, eu ficava me perguntando, poxa, por que eu adiei tanto? Por que eu adiei tanto essa minha decisão, né? E por que eu não tomei a decisão logo de início, né? E assim, eu agradeço muito a Deus por esse período que eu passei, né? Por eu não ter me batizado antes, por quê? Porque nesse momento, desde então, eu vim me preparando, né? Eu vim tendo um estudo completamente da palavra. Então, chegou um certo período que eu acabei que nem avisei, né? Mas na época do Palmeiras eu fui pro América Mineiro, né? Onde eu voltei para casa e fiquei um certo período, né? E ali eu tive muitos contatos com pessoas que eles falavam, olha, Nathan, isso aí não é o caminho certo, né? Você tá jogando tudo fora, seus sonhos, tá jogando tudo para fora. Só que eu falava assim, poxa, mas está escrito, né? Tá, eu sempre utilizava a Bíblia como uma resposta, né? Eles vinham com palavras que distorcia a palavra de Deus, né? Tipo, falando assim, olha, você tem que buscar o seu lar, você tem que buscar as suas coisas primeiro, né? Sua casa, né? Ter uma renda fixa. É uma coisa que eu ouvia direto. Falando, poxa, mas tá escrito que Deus fala pra gente buscar primeiro o reino dos céus, depois as outras coisas serão acrescentadas. E aí, tipo assim, eu quebrava uma parte deles e eles vinham com outras partes, mas assim, eu me senti preparado para naquele momento para poder fazer um debate também, né? E eu sempre utilizava a Bíblia, né? Poxa, mas está escrito, né? Está escrito na palavra de Deus que não é isso que você está dizendo, né? E nesses momentos assim que poderia causar dúvidas em mim, eu realmente olhava para a palavra e olhava assim, poxa, a decisão que eu tomei tá correta, tá super certa, não? Então eu fui com convicção, com a consciência limpa, né, de que a decisão que eu estava tomando era uma decisão assim correta, né? Se entregar para Cristo é sempre uma decisão certa. É verdade, você usou o argumento certo, né? O está escrito, o assim diz o Senhor. Isso não tem mais o que dizer. Natan, quero agradecer você por ter vindo aqui compartilhar o seu testemunho, que ele seja força para muitos jovens que estão passando por uma situação parecida, que conhecem ali a verdade da Bíblia e precisam tomar essa decisão. Então, que Deus seja louvado pela sua vida e pela sua decisão. Boa noite para você. Amém. Boa noite. E a você de casa, conhece Jesus, conhece a Bíblia? Faço aqui o meu apelo para que você se aprofunde nesse conhecimento, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e quer o seu bem, assim como quis o bem do Natan também. A gente fica por aqui, se encontra sempre terças e quintas, 10h30 da noite, aqui no Identidade, com uma história inspiradora. Eu espero por você. Até mais. Tchau, tchau.